Quatro institutos fundamentais do processo civil: a jurisdição, a ação, a defesa ou exceção e o processo. São fundamentais porque formam a estrutura e o arcabouço sobre os quais a ciência do processo civil foi construída. Todos os demais institutos do processo civil guardam relação de forma imediata com um deles, né? Seja a jurisdição, seja a ação, seja a defesa, seja o processo. Então, nós temos essa conexão. Funcionam como uma espécie de núcleo, a gema do ovo, em torno do qual gira toda a ciência processual. Não dá para falar em processos e a gente não traz os conceitos de jurisdição, ação, defesa e o próprio processo, tá? Vamos lá, vamos classificar um por um então. Primeiro, são 4 institutos importantes fundamentais do processo civil. Quais são os institutos fundamentais do processo civil? São 4. Os mais importantes, os fundamentais do processo civil. O primeiro, então, marca aí a jurisdição. É a atividade do Estado que é exercida por intermédio, representada por um juiz, juíza, que busca a pacificação do conflito em sociedade pela aplicação das leis aos casos concretos. Jurisdição é a atividade do Estado, representada pelo juiz. Juiz, juíza, por intermédio de um juiz que busca a pacificação. Falo que jurisdição é a máquina de resolver conflitos, através representada pelo juiz, é a máquina do Estado. Segundo, é a ação. É o poder de dar início a um processo e dele participar com o intuito de obter do Poder Judiciário uma resposta ao pleito formulado. Tá? Então, a ação é o poder de dar início a um processo e dele participar com o intuito de obter do Poder Judiciário uma nova resposta ao pleito formulado. Mais um que nós temos aqui importante, mais um conceito, é a defesa, que é nada mais nada menos o poder de contrapor-se à pretensão formulada. Então, a defesa, o terceiro instituto, é o poder de contrapor-se à pretensão formulada. Isso também é importante. Em relação ao quarto termo, conceito importante, instituto importante, é o processo. E lembrando que o processo é um conjunto de atos destinados a um fim, que é a obtenção de um pronunciamento judicial a respeito dos pedidos formulados. Então, volto a falar, processo é um conjunto de atos destinados a um fim, que é a obtenção de um pronunciamento judicial a respeito dos pedidos formulados. Então, nós temos a jurisdição, a atividade do Estado, exercida por intermédio de um juiz, que busca a pacificação dos conflitos em sociedade pela aplicação das leis aos casos concretos. 2, a ação, que é o poder de dar início a um processo e dele participar com o intuito de obter do Poder Judiciário uma resposta ao pleito formulado. 3, a defesa e o poder de se defender, contrapor a pretensão formulada. E 4, o processo propriamente dito, que é um conjunto de atos que destina a um fim, que é a obtenção de um pronunciamento judicial a respeito dos pedidos formulados. Tá? Uma abordagem científica da ciência do processo não pode perder de vista esses 4 institutos fundamentais. Então é importante a gente estudar para que a gente possa ter satisfação em qualquer ocasião. Em relação às funções, né, as funções do Estado, nós temos, quando o Estado ainda não havia surgido, não eram fortes o suficientes os conflitos de interesses e eram solucionados pelos próprios envolvidos ali, autotutela. Nos primórdios da história humana, cumprir os próprios interessados resolver o problema, por força, por astúcia, né? Os conflitos em que se viam envolvidos não era essa a forma ideal de pacificação social, mas era o que acontecia na época. A vitória pela força ou pela astúcia nem sempre implicava a solução legítima para o caso concreto. A solução era sempre parcial, isso é, dada pelas próprias partes, complicado. À medida que se fortalecem os estados, que foram se fortalecendo, os estados em geral assumiram para si o poder de, em caráter exclusivo, solucionar os conflitos de interesses e aplicando as leis gerais e abstratas aos casos concretos, levadas à apreciação de fato, tudo tendo como escopo a pacificação da sociedade. Né? A grande vantagem sobre o sistema anterior é que os conflitos passaram a ter uma solução imparcial, né? Em conformidade com a vontade geral, formulada inclusive quando da elaboração das normas abstratas que vão ser aplicadas aos casos específicos. Então isso é um ponto também importante. O poder do Estado é um só, mas ele o exercita por meio de diversas funções, das quais nos interessa a jurisdicional, que é o objeto de estudo da nossa aula. Por meio da tutela jurisdicional, o Estado solucionará os conflitos. A jurisdição, gente, ela é inerte, por natureza, mas a sua movimentação depende de prévio acionamento pela parte interessada.
e com ele instaurar-se o processo que instituirá uma relação entre juiz, autor e réu por certo tempo e de acordo com o procedimento previamente estabelecido por lei. O poder jurisdicional foi atribuído ao Estado juiz, que tem a capacidade, sim, de impor as decisões com força obrigatória. E a lei atribuiu ao julgador poderes, né, para fazer valer as suas decisões de caráter coativo. Então eu trago o conceito aqui para ficar bem fácil, bem didático, hein? Conceito de jurisdição. Podemos conceituar, conforme eu falo no meu livro, que jurisdição é a função do Estado, pela qual ele, no intuito de solucionar os conflitos de interesse em caráter coativo, aplica a lei geral e abstrata aos casos concretos que lhes são submetidos. A jurisdição, podemos classificar assim, em jurisdição, legislação e administração. O poder, apesar de poder ser uno, para que o Estado funcione adequadamente, é necessário repartir as suas funções. Então, nós temos a função legislativa, que consiste na atividade de elaboração de normas gerais e abstratas, prévias aos conflitos de interesse. Temos a atividade jurisdicional, que consiste na aplicação dessas normas gerais aos casos concretos, submetidos à apreciação judicial, e a criação da norma jurídica concreta, que vai reger o caso levado à apreciação do judiciário. Em relação à parte administrativa, né, nós temos também essa questão importante. O que nos interessa é que a administrativa, de fato, é a atividade que não está ligada à solução de conflitos, mas a sua consecução de determinados fins do Estado, ligados à administração pública, não tem caráter substitutivo, porque os procedimentos administrativos são solucionados pela própria administração e não por um agente imparcial. Além disso, as decisões administrativas não adquirem, como as judiciais, caráter definitivo, podendo ser revisadas também, tá bom? Quais são as características essenciais da jurisdição? Isso é um ponto que a gente tem que saber para a prova, para a vida, para conseguir conduzir como operador de direito, em qualquer função, hein? A jurisdição, ela se distingue de outras funções do Estado, por força de certas características que são peculiares. As principais características da jurisdição são, anota aí, a primeira, substitutividade é a mais peculiar delas. Pode ser mais ou bem compreendida com a lembrança de que as soluções de conflitos de interesses eram originariamente dadas pelas próprias partes envolvidas, desde que o Estado assumiu para si a incumbência, por meio da jurisdição, aplicar-se a lei para solucionar os conflitos em caráter coercitivo. Pode-se dizer que ela substituiu as partes na solução dos litígios para corresponder à exigência da imparcialidade, sim. E aí eu trago também que é a substituição das partes pelo Estado juiz que permite uma solução imparcial muito mais adequada para a classificação social. Então, acho que a primeira característica mais importante é a substitutividade, tá? Que trava a língua. Substitutividade trava a língua, mas essa é a mais importante, tá? Então, anota aí, substitutividade, combinado? Segunda, definitividade. Segunda, definitividade. Por quê? Somente as decisões judiciais adquirem, após certo momento, caráter definitivo, não podendo mais ser modificadas, né? Os atos jurisdicionais tornam imutáveis e não podem mais ser discutidos quando ocorre o trânsito julgado, não tem mais recurso, prazo para recurso. Então, em regra, claro que nós temos exceções, ação rescisória do 966, mas são exceções, né? A própria ação declaratória de nulidade também. Mais uma característica importante, além da substitutividade e da característica importante da definitividade, nós temos a imperatividade. As decisões judiciais têm força coativa e obrigam os litigantes, de nada adiantaria o Estado substituir as partes na solução de conflitos de interesse, formulando uma decisão imutável, se não fossem assegurados os meios necessários para que fossem cumpridas. As decisões judiciais são impostas aos litigantes, que devem cumpri-las, e a sua efetividade depende da adoção de mecanismos eficientes para coerção, né, que imponham submissão aos que devam cumpri-la. Então, importante também. Mais uma característica importante e fundamental que você tem que anotar aí é a inafastabilidade. Eu acho que até é mais lembrada, né? O que seria essa característica, então, professor Júlio? A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito. Isso está no artigo 5º. Mesmo que haja, de fato, mesmo que não haja, né? Ou não possa aplicar de forma específica a determinado caso concreto. Então, o juiz não se recusa de julgar, invocando lacuna, porque não pode, o juiz tem que julgar, é inafastável, tem que julgar. Então, uma característica importante.
Mais uma característica importante é indelegabilidade, que também trava a língua. O que é essa indelegabilidade? A indelegabilidade é a função jurisdicional que só pode ser exercida pelo Poder Judiciário, não podendo haver delegação de competência sob pena de ofensa ao princípio constitucional do juiz natural, inclusive que nós já estudamos aqui. Olha como a gente precisava daquela abertura e introdução para poder de fato entender com mais facilidade. Mais uma característica importante que nos interessa, também muito importante para a prova, é a inércia, né? A jurisdição é inerte, isto é, ela não se mobiliza, senão mediante a provocação do interessado. É fato, o caráter substitutivo da jurisdição, do qual decorra, né, a imparcialidade do juiz, exige sim, e é preciso que um dos envolvidos no conflito leve a questão à apreciação do judiciário para que possa aplicar a lei, apresentando a solução adequada. A função jurisdicional não se movimenta de ofício, mas apenas por provocação dos interessados. Além desses, pode ser acrescentada mais uma característica, que não é propriamente da jurisdição, mas daqueles que exerçam os juízes, e trata da investidura, né? Só exerce jurisdição quem ocupa o cargo de juiz, tendo sido regularmente investido nessa função, e a ausência de investidura implica, sim, óbice intransponível para exercício da jurisdição, preposto processual da própria existência do processo. Tá? Então, importante também para que a gente possa dominar o assunto. Então, nós temos aqui, diante dessas características, quais são as características essenciais, professor Júlio, da jurisdição? Substitutividade, definitividade, imperatividade, inafastabilidade, indelegabilidade, inércia e investidura, que nós falamos aqui, apesar de não ser uma característica, mas é importante, né, lembrar também, porque não é propriamente uma característica da jurisdição, mas um juiz tem que exercer, então também fica atento a isso, tá bom? Então é importante também. Vamos lá, dentro desse cronograma de estudo, o que eu quero trazer para você aqui? Dentro do cronograma de estudo da jurisdição e da ação, de forma bem completa, hein, gente? Lembrando que nós fizemos uma excelente introdução sobre os princípios também, para que você possa acompanhar com mais facilidade essa matéria. Então, vamos lá. Em relação a espécies de jurisdição, nós temos a jurisdição emanada, a chamada emanação do poder estatal, que é una e não comporta distinção de categorias. Mas, por razões didáticas, justificam-se a classificação em diversas espécies, e algumas são objeto da nossa prova, são objeto do nosso dia a dia, nós temos que saber. A primeira jurisdição que eu quero estudar com você é a contenciosa e voluntária. O CPC estabelece que a jurisdição civil pode ser contenciosa ou voluntária. Isso vai aparecer aonde, professor Júlio? Lá no 719. Mas discute-se que a voluntária constitui ou não verdadeira jurisdição. Alguns doutrinadores esclarecem que a jurisdição voluntária não seria considerada uma verdadeira jurisdição. Então, vai de cada um, né? Ponto importante também. Quando nós falamos aqui de jurisdição, então eu trago para você, ponto importante, dentro desse estudo, dentro desse cronograma, a jurisdição contenciosa tem briga, tem litígio, voluntária não tem. A diferença entre elas é que na primeira, né, na jurisdição voluntária, ou melhor, contenciosa, tem briga, tem litígio. Existe a busca de obter uma determinação judicial que obrigue a parte contrária, ao passo que na segunda busca assim uma situação que se valha para ela mesma. Então, ponto importante também. Na contenciosa, a sentença sempre favorece uma das partes em detrimento da outra, já que ela decide um conflito entre ambas. E na jurisdição voluntária, é possível que a sentença se beneficie a duas partes. Na primeira, pede-se, né, ao juiz que dê uma decisão solucionando um conflito de interesse, que lhe é posto diretamente para o julgamento, e de fato na segunda, ainda que haja uma questão conflituosa, não é ela posta diretamente em juízo para apreciação judicial. A jurisdição voluntária não serve para que o juiz diga quem tem razão, hein, gente? Mas para que se torne determinadas providências para resolver, que são necessárias para a proteção de um ou ambos os sujeitos da relação processual. Então, importante. Haja forte corrente, sustentando que a jurisdição voluntária não é jurisdição, para qualquer prova, concurso, na vida prática, sabemos que a jurisdição voluntária é reconhecida sim, tá bom? Então, é importante. Dentro dessa classificação, a classificação da jurisdição quanto ao objeto, eu trago para você que considera esse objeto do conflito levado ao Poder Judiciário, isto é, a matéria discutida, e nesse sentido a jurisdição pode ser civil ou penal. Na verdade, não se retrata, né, de fato, propriamente distinções de jurisdição, mas distinções de órgãos integrantes da justiça,
que pode destinar-se exclusivamente ao julgamento de questões penais ou cíveis. Então, também não dá para gerar confusão em relação a isso. Diante da classificação da jurisdição quanto ao tipo de órgão que a exerce, a Constituição Federal, ao formular as regras de organização judiciária, distingue justiça comum e as justiças especiais. Estas são as trabalhistas, justiças especiais são trabalhistas, militares, eleitoral, e a matéria discutida no processo que determinará se a competência será de uma ou de outra. A competência da justiça comum é supletiva, então guarde isso, pois ele cumpre julgar tudo aquilo que não for de competência da justiça especial, sobra para a supletiva, que é a justiça comum, que pode ser estadual ou federal. Em relação à classificação da jurisdição quanto à hierarquia, pode ser jurisdição inferior ou superior, conforme o órgão incumbido de exercê-la que integre as instâncias inferiores e superiores. Nós temos o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Primeiro grau, juiz, sentença. Segundo grau, desembargadores, acórdão. Terceiro grau, ministros, acórdão também. Então, a ideia, né? Diante desse estudo da jurisdição e competência, nós podemos dizer, sim, que a jurisdição é um dos institutos fundamentais do processo civil e se caracteriza, sim, por ser una. Mas o exercício da jurisdição é distribuído entre numerosos órgãos judiciários. Cada um desses órgãos exerce jurisdição sobre determinados assuntos ou sobre determinados territórios também. Há órgãos jurisdicionais que têm jurisdição sobre todo o território nacional, como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, nossa alta corte, e há outros que exercem a sua jurisdição dentro de certos limites. A competência, gente, conforme definição clássica e mais cobrada em concursos públicos no Brasil, a medida da jurisdição, ela quantificará a parcela de exercício da jurisdição atribuída a determinado órgão, em relação às pessoas, à matéria, território. Essa é a classificação, assim que nós escolhemos, né? Podemos utilizar um fórum ou não, tá bom? Então, agradeço a vocês, estudamos muito aqui, um assunto importante, espero você na próxima aula.